Acordar. Um ato simples, quase banal, repetido todos os dias da vida. Mas já parou para pensar que este instante contém em si o poder de determinar o rumo de toda a sua jornada? O que você pensa e sente nos primeiros minutos da manhã não é apenas um reflexo do dia anterior. É a semente que define como o solo da sua mente será cultivado. É nesse espaço silencioso, entre o sonho e a vigília, que se esconde um dos maiores segredos da transformação pessoal. Joe Dispenza nos lembra de algo que a ciência moderna comprova e que as tradições espirituais já intuíram há séculos. A mente, ao despertar, está em um estado privilegiado, fértil, aberto a novas programações. As ondas cerebrais não estão agitadas, como costumam ficar ao longo do dia, quando somos bombardeados por estímulos, tarefas, preocupações e notificações. Elas estão mais lentas, em alfa ou até em teta, criando um espaço de maleabilidade onde velhos hábitos podem ser questionados e novas realidades podem ser instaladas. Mas, antes de entender a oportunidade que isso representa, é preciso encarar uma verdade incômoda. A maioria das pessoas desperta no piloto automático. O despertador toca. O corpo se levanta quase sem consciência. Os pensamentos são imediatamente sugados para o mesmo redemoinho de sempre. Preocupações com prazos, medos sobre o futuro, lembranças de erros passados. É como se o cérebro, ao invés de renascer, apenas reciclasse o lixo emocional acumulado no dia anterior. Quantas vezes você já se viu acordando com a sensação de peso, como se o novo dia fosse apenas a continuação de uma luta sem fim? Esse é o ponto de ruptura que precisamos observar. Quando você acorda sem intenção, sua mente não desperta para um novo começo, mas para a repetição dos velhos padrões. E a neurociência nos mostra que repetir padrões não é algo neutro. Cada pensamento recorrente fortalece as conexões neurais que o sustentam. Em outras palavras, quanto mais você pensa algo, mais real ele se torna no seu cérebro. E quanto mais real no cérebro, mais inevitável parece na vida. É aqui que entra a provocação de Joe Dispenza. Se você acorda sempre pensando as mesmas coisas, sentindo as mesmas emoções e tomando as mesmas atitudes, como pode esperar um destino diferente? Se as manhãs são sempre guiadas pelo mesmo piloto automático, os dias serão apenas cópias de um roteiro antigo. Acordar, portanto, não é apenas abrir os olhos, mas decidir conscientemente o que colocar dentro da mente quando ela está mais aberta a mudanças. Pense comigo, nesse exato instante em que o corpo ainda está entre o sono e a vigília, você tem em mãos uma chave invisível. Com ela pode destrancar portas de confiança, clareza e gratidão, ou pode reforçar cadeados de medo, escassez e insegurança. O problema é que muitos entregam essa chave sem perceber. A entregam ao celular, que imediatamente joga informações, comparações e cobranças. A entregam à memória de um fracasso, que insiste em ser revisitada. A entregam a vozes internas que dizem: você não vai conseguir. Mais um dia pesado. Tudo continua igual. Mas e se, em vez disso, você decidisse segurar essa chave com firmeza? E se transformasse o momento do despertar em um ritual consciente de reprogramação? É isso que Joe Dispenza nos convida a experimentar. Ele mostra, com base em décadas de estudos sobre neurociência, epigenética e física quântica, que os primeiros minutos do dia podem ser usados como um laboratório de criação da realidade. É quando a mente está mais receptiva, como uma tela em branco, pronta para receber imagens, palavras e emoções que se tornarão os alicerces de toda a sua jornada diária. Imagine a diferença entre duas pessoas. A primeira acorda, pega o celular, vê notícias negativas, lembra de problemas financeiros, sente aperto no peito e levanta já com a mente carregada. A segunda acorda, respira fundo, fecha os olhos por alguns segundos e escolhe conscientemente pensar em algo que deseja criar. Visualiza-se realizando com calma as tarefas do dia. Sente gratidão por estar viva, afirma silenciosamente: hoje escolho a confiança, escolho a clareza, escolho a abundância. Essas duas pessoas vão caminhar pelo mesmo mundo,
mas em universos internos completamente diferentes. E não é apenas uma questão de pensamento positivo. Joe Dispenza deixa claro: não estamos falando de frases soltas ou de um otimismo ingênuo. Estamos falando de neurologia. Quando você gera uma emoção consciente ao acordar, quando escolhe visualizar um cenário desejado, está literalmente moldando circuitos cerebrais. Está ensinando ao corpo e à mente um novo caminho de funcionamento. E o cérebro, por sua plasticidade, responde. Com repetição, ele transforma essa escolha em hábito, e esse hábito em identidade. Então, a pergunta que abre este vídeo é: quem está programando os seus primeiros minutos da manhã? Você ou os velhos padrões que insistem em se repetir? Se você não escolhe, a vida escolhe por você. Se você não cria, o inconsciente repete. E se você não assume o volante, o piloto automático conduz o mesmo trajeto de sempre. A partir deste ponto, nosso mergulho com Joe Dispenza será uma jornada de redescoberta. Vamos compreender por que o cérebro, ao despertar, é tão vulnerável às impressões que recebe, quais armadilhas precisam ser evitadas e, principalmente, como usar práticas simples para transformar cada manhã em um portal de criação consciente. Hoje, você vai perceber que não acorda apenas para mais um dia. Você acorda para uma nova possibilidade de ser. E se decidir aceitar essa verdade, sua rotina matinal deixará de ser um gesto banal para se tornar o ato mais revolucionário da sua vida. Acordar deveria ser um ato de renascimento. Um recomeço diário, onde o corpo, após horas de descanso, se levanta para experimentar o novo. No entanto, para a maioria das pessoas, o despertar não é uma oportunidade, mas uma repetição. É como se, ao abrir os olhos, a mente simplesmente apertasse o botão continuar de um filme já desgastado. Esse mecanismo invisível é o que chamamos de piloto automático, e ele tem mais poder sobre sua vida do que você imagina. Quando o despertador toca, qual é a sua primeira reação? Muitos estendem a mão para desligar o som irritante e, sem pensar, já buscam o celular. Ali, em segundos, são bombardeados por notícias negativas, mensagens de cobrança, comparações em redes sociais. Antes mesmo de tomar o primeiro copo de água, a mente já foi invadida por preocupações externas. Outras pessoas, em vez de recorrer ao celular, recorrem à memória. Lembram do problema financeiro que não se resolveu, da conversa difícil que terão no trabalho, da frustração que carregam há anos. Em ambos os casos, a consequência é a mesma. Amanhã, que poderia ser um portal de criação consciente, torna-se apenas o prolongamento das sombras do dia anterior. A ciência cognitiva nos mostra que mais de 90% dos pensamentos que temos hoje são os mesmos que tivemos ontem. Isso significa que, se você não interrompe conscientemente esse ciclo ao acordar, está apenas revivendo uma versão reciclada de si mesmo. E aqui está o detalhe crucial: não são apenas pensamentos, são emoções. Cada vez que você se lembra de uma dívida, seu corpo reage com ansiedade. Cada vez que pensa em um conflito, libera substâncias químicas ligadas ao estresse. Ou seja, amanhã, em vez de ser um espaço de renovação, já começa envenenada pelo passado. Joe Dispenza nos alerta para o perigo desse padrão. Quando a mente acorda em piloto automático, ela não só repete os velhos pensamentos, como também reforça os velhos circuitos cerebrais. É como um músico que toca sempre a mesma nota, até que o instrumento já não saiba emitir outro som. O cérebro, ao se acostumar com determinados pensamentos e emoções, cria verdadeiras trilhas neurais que se tornam mais fáceis de percorrer a cada repetição. E quanto mais fácil percorrer, mais difícil sair. É por isso que tantas pessoas sentem que estão presas em um ciclo que nunca muda, porque, de fato, neurologicamente, estão. Pense no seguinte: você acorda e, sem perceber, ativa uma memória de fracasso. Essa memória desperta a emoção de medo. O medo faz o corpo liberar hormônios do estresse. Esse estresse cria uma sensação física de urgência e insegurança. Essa sensação gera mais pensamentos ansiosos, e esses pensamentos reforçam a memória inicial. O ciclo se fecha,
E antes mesmo de sair da cama, você já está preso em uma teia invisível. É como começar o dia dentro de uma prisão sem grades. O piloto automático é confortável, mas perigoso. Ele faz você acreditar que está apenas reagindo ao mundo, quando, na verdade, está recriando o mesmo mundo interno todos os dias. Ele faz você pensar que as circunstâncias externas são responsáveis pela sua ansiedade, quando, na realidade, é a sua mente que, ao despertar, ativa o roteiro de ansiedade que já conhece. Essa é a grande armadilha, acreditar que a repetição é inevitável. E aqui surge uma reflexão poderosa. Será que você realmente acorda ou apenas desperta fisicamente, enquanto sua mente continua adormecida dentro dos mesmos padrões? Acordar de verdade exige presença. Exige a coragem de observar os primeiros pensamentos e, em vez de segui-los cegamente, escolher conscientemente outro caminho. Mas essa escolha não é simples. Ela exige esforço, disciplina e, principalmente, entendimento. É por isso que Joe Dispenza dedica tanto tempo a explicar como o cérebro funciona ao acordar. Porque sem compreender a mecânica, é fácil voltar à ilusão de que a vida é assim mesmo. Observe sua rotina. Quantas vezes você já começou o dia prometendo a si mesmo que seria diferente? Quantas vezes disse, hoje vou ser mais calmo, hoje não vou me irritar, hoje vou manter o foco? E quantas vezes, ainda pela manhã, já se viu reagindo exatamente como antes? Isso acontece porque não basta a intenção solta. É preciso uma prática consciente que rompa com a programação automática. Caso contrário, a força do hábito vence. E os hábitos da mente são como correntes invisíveis, tão fortes quanto qualquer prisão física. Joe Dispenza nos mostra que essa repetição não é apenas psicológica, mas biológica. Cada emoção recorrente gera uma química no corpo. O corpo, por sua vez, se acostuma a essa química e começa a desejá-la. Assim, sem perceber, você se torna viciado em emoções negativas. O corpo pede a dose de ansiedade, de raiva, de frustração. E o cérebro, obediente, cria pensamentos que justifiquem essa emoção. É um ciclo vicioso. O corpo pede, a mente fornece, o corpo confirma, e o dia se desenrola como sempre. A armadilha do piloto automático é justamente essa: fazer você acreditar que seus sentimentos são inevitáveis, quando, na verdade, eles são resultados de escolhas inconscientes repetidas tantas vezes que se tornaram reflexos. É como dirigir um carro e esquecer que existe um volante. Você acredita que o veículo se move sozinho, mas, na verdade, apenas não está mais consciente de que pode guiar. No fundo, todos nós sabemos que não nascemos para viver em repetição. Há em cada ser humano uma inquietação silenciosa, uma voz interna que sussurra: você pode mais, você pode criar diferente, você pode despertar de verdade. Mas essa voz é abafada pelo ruído do hábito. E é por isso que precisamos deliberadamente interromper o piloto automático. Porque se não fazemos isso, os primeiros minutos da manhã, que poderiam ser sementes de liberdade, se tornam raízes de aprisionamento. Agora talvez você se pergunte: como interromper algo tão enraizado? Como silenciar a avalanche de pensamentos automáticos que surgem assim que os olhos se abrem? A resposta está em compreender que o cérebro não é um inimigo, mas um aliado. Ele é plástico, moldável, capaz de aprender novos caminhos. O que precisamos é assumir o volante, ainda que por alguns minutos, e direcionar a mente para um novo padrão. Essa é a proposta que Joe Dispenza nos entrega: transformar a manhã em um laboratório de criação consciente, onde a repetição é substituída por intenção e o piloto automático cede lugar à escolha deliberada. Nos próximos instantes, vamos mergulhar justamente nisso. Como usar o estado natural do cérebro ao despertar para reprogramar a mente e criar uma realidade nova. Mas antes, guarde esta reflexão. Se você não escolher conscientemente os seus primeiros pensamentos, estará apenas revivendo o ontem. E viver o ontem, todos os dias, é a forma mais sutil de nunca viver de verdade.
Se até aqui entendemos como o piloto automático nos aprisiona em padrões repetitivos, é hora de virar a chave. Joe Dispenza insiste em um ponto fundamental. O cérebro não é uma máquina estática, mas um sistema vivo em constante transformação. A ciência chama isso de neuroplasticidade. Significa que as conexões entre os neurônios não são fixas. Elas se modificam a cada novo pensamento, a cada emoção repetida, a cada experiência vivida. Isso nos leva a uma conclusão poderosa. Se a repetição inconsciente cria aprisionamento, a repetição consciente pode criar liberdade. Para compreender esse processo, precisamos voltar ao momento específico do despertar. Nesse instante, as ondas cerebrais ainda oscilam entre alfa e teta. Esse estado é semelhante ao da hipnose ou da meditação profunda. O subconsciente, que normalmente opera em segundo plano, está mais acessível. E o subconsciente é o repositório de todos os nossos hábitos, crenças e memórias emocionais. É nele que residem tanto os programas que nos sabotam, quanto a possibilidade de reprogramação. Joe Dispenza afirma: se você deseja mudar sua vida, precisa mudar seus pensamentos. Mas não basta mudar de vez em quando. É necessário intervir justamente quando a mente está mais aberta. E os primeiros minutos da manhã oferecem essa oportunidade rara. É como se o cérebro estivesse com as portas abertas, esperando por instruções. Se você entra com medo, preocupação e ansiedade, esse será o tom do dia. Se entra com clareza, confiança e gratidão, o campo neural se organiza em outra direção. Mas como fazer isso na prática? O primeiro passo é a consciência. Observar, sem julgamento, o que surge ao acordar. Você abre os olhos e percebe: estou pensando na reunião difícil. Estou sentindo ansiedade. Essa simples observação já é um ato de ruptura, porque interrompe o fluxo automático. É como acender uma luz em um quarto escuro. A consciência é o interruptor que expõe os padrões. O segundo passo é a escolha deliberada. Aqui entra o que Dispenza chama de ensinar ao corpo um novo estado emocional. Não basta apenas pensar em algo positivo, é preciso sentir. Quando você pela manhã escolhe conscientemente gerar gratidão, confiança ou amor, o corpo libera uma química diferente. Novos neurotransmissores circulam, novas conexões se formam. Aos poucos, você começa a ensinar ao corpo que é possível viver em outro estado. E esse é o segredo: ensinar ao corpo o que a mente já decidiu. A maioria das pessoas vive ao contrário. O corpo, viciado em emoções negativas, pede doses de ansiedade e a mente cria pensamentos que justificam esse estado. A reprogramação consciente inverte a lógica. Primeiro a mente decide qual emoção cultivar. Depois o corpo é treinado a sentir de acordo. Com repetição, o corpo aprende e passa a desejar o novo padrão. Joe Dispenza costuma dizer: o que você pensa e sente em conjunto cria o seu estado de ser. Ao acordar, você tem a chance de alinhar pensamento e emoção em direção ao que deseja criar. Isso não é apenas filosofia, é biologia. Quando você repete uma experiência interna de confiança, por exemplo, o cérebro começa a liberar os mesmos sinais químicos que liberaria diante de uma situação real de confiança. Ou seja, o corpo não distingue o que é imaginado do que é vivido. Se você repete o novo estado diariamente, ele se torna tão real para o corpo quanto uma experiência física. E aqui reside o poder transformador. Se você pode ensinar ao corpo novas emoções, pode ensinar à vida novos resultados. Porque o modo como você se sente ao acordar orienta suas ações, e suas ações constroem a realidade. Uma mente reprogramada pela manhã não apenas muda o humor do dia, mas altera decisões, comportamentos e até oportunidades que você atrai. Talvez você esteja se perguntando: mas isso não é apenas pensamento positivo? A diferença é abissal. Pensamento positivo é repetir frases soltas sem envolvimento emocional. Reprogramação consciente é entrar em coerência entre mente e corpo, pensamento e emoção. É criar internamente o estado que você deseja viver externamente.
É viver como se já fosse, até que o cérebro e o corpo aceitem esse como se como real. Imagine acordar todos os dias cultivando uma emoção de gratidão profunda. No início, pode parecer estranho, quase forçado, mas com prática, o corpo aprende. A gratidão passa a ser natural e não apenas um exercício. Nesse ponto, sua visão de mundo muda. Você começa a enxergar motivos reais para agradecer, porque o cérebro, já treinado nesse padrão, seleciona experiências que confirmem o estado interno. A realidade se alinha ao programa que você escolheu instalar. Esse é o fundamento da proposta de Joe Dispenza. Não somos vítimas do cérebro, somos arquitetos dele. E cada manhã é o canteiro de obras. Cada pensamento consciente, cada emoção escolhida é um tijolo que constrói a identidade que você deseja viver. Se repetir isso dia após dia, cria-se uma estrutura sólida. O que antes era esforço torna-se naturalidade. O que antes era exercício torna-se essência. Agora reflita. Quantos dias você já desperdiçou entregando seus primeiros minutos ao acaso? Quantas manhãs foram sequestradas por preocupações, notícias, distrações? E se, a partir de hoje, você decidisse que cada manhã será sagrada, não como um ritual religioso, mas como um compromisso consigo mesmo? O que mudaria em sua vida se, em vez de acordar para repetir, você acordasse para criar? O cérebro é plástico, mas também é obediente. Ele seguirá a instrução que receber com mais intensidade e repetição. Se a instrução for medo, viverá em alerta. Se for confiança, viverá em expansão. E a escolha, ainda que pareça pequena, acontece justamente naqueles minutos silenciosos do despertar. Joe Dispenza nos oferece a chave. A reprogramação consciente não é um milagre externo, é um treinamento interno. Não exige equipamentos, não exige condições ideais, não exige que o mundo mude primeiro. Exige apenas que você esteja disposto a assumir os primeiros instantes da manhã como território sagrado de transformação. Se compreender isso profundamente, perceberá que não precisa esperar meses ou anos para começar a mudar. A mudança começa hoje, amanhã, depois de amanhã. Começa sempre ao acordar, porque é nesse instante que a mente decide: será que vou viver mais um ontem ou será que vou criar um novo amanhã? Saber que é possível reprogramar o cérebro ao despertar já é transformador. Mas o conhecimento, por si só, não muda nada. É a prática que cria o hábito, e é o hábito que se transforma em identidade. Joe Dispenza não nos oferece apenas explicações científicas, ele nos entrega ferramentas que podem ser aplicadas todos os dias. A proposta é simples, mas exige disciplina. Transformar os primeiros minutos da manhã em um ritual consciente de criação interior. Imagine-se acordando amanhã. O despertador toca. Seu primeiro impulso seria buscar o celular ou mergulhar em preocupações. Mas, em vez disso, você decide parar. Mantém os olhos fechados por um instante e respira fundo. O corpo ainda está pesado, mas a mente já começa a se abrir. Este é o momento exato. Você está entre o sono e a vigília, no espaço em que o subconsciente está receptivo. Aqui, você escolhe reprogramar. Joe Dispenza sugere começar pela respiração. Ela é a ponte entre corpo e mente, entre o inconsciente e a consciência. Inspire profundamente pelo nariz, levando o ar até o abdômen. Sinta os pulmões se expandirem, o coração bater mais devagar, a mente ganhar clareza. Expire lentamente, como se estivesse soltando não apenas o ar, mas também as preocupações da noite anterior. Repita esse ciclo algumas vezes, até que perceba uma mudança interna. O corpo começa a relaxar e a mente entra em estado de presença. Nesse estado, você dá início à prática da visualização consciente. O objetivo não é fantasiar, mas treinar o cérebro para experimentar antecipadamente o estado que você deseja viver. Pergunte a si mesmo: como eu gostaria de me sentir hoje? Confiante, em paz, criativo, alegre? Escolha um estado emocional e mergulhe nele.
Imagine-se vivendo esse dia a partir dessa emoção. Veja-se cumprindo tarefas com calma, falando com as pessoas de forma serena, resolvendo problemas com clareza. Sinta como seria viver dessa forma. Quanto mais vívida a experiência, mais o cérebro a registra como real. Aqui está o ponto crucial. Não basta pensar, é preciso sentir. Se você apenas visualiza sem emoção, o exercício se perde. Mas se, enquanto visualiza, gera internamente a emoção correspondente, o corpo começa a produzir os mesmos neurotransmissores e hormônios que produziria se estivesse realmente vivendo aquela situação. É assim que você ensina ao corpo uma nova realidade. Dispenza também enfatiza a importância da coerência cardíaca. Quando o coração e o cérebro estão em sintonia, a mente entra em um estado de maior clareza e equilíbrio. Para isso, ao inspirar e expirar, leve sua atenção ao coração. Imagine que está respirando através dele. Sinta a energia se expandindo do peito para todo o corpo. Nesse estado, cultive uma emoção elevada: gratidão, amor, alegria. A gratidão é especialmente poderosa, porque ensina ao corpo a sensação de já possuir aquilo que deseja. E quando você sente como se já tivesse, o cérebro não distingue entre a imaginação e a realidade. Ele aceita como verdade e organiza o corpo de acordo. Depois desse alinhamento, Joe sugere o uso de afirmações conscientes. Mas aqui é importante diferenciar afirmações superficiais de afirmações enraizadas na emoção. Não adianta repetir mecanicamente: eu sou confiante, eu sou próspero, se por dentro você sente o contrário. A afirmação só tem poder quando está acompanhada de emoção genuína. Então, escolha frases simples, diretas, que expressem o estado que você já começou a sentir. Por exemplo, hoje escolho a confiança, hoje caminho em clareza, hoje abro espaço para a abundância. Ao repetir essas frases enquanto sente a emoção, você grava o programa no subconsciente. Essa prática não precisa durar mais que 5 a 10 minutos. O que importa não é o tempo, mas a qualidade da experiência. 1 minuto de emoção verdadeira vale mais do que 10 minutos de repetição mecânica. O cérebro responde à intensidade, não à quantidade. Ao final, antes de abrir os olhos, faça um pequeno gesto simbólico. Pode ser um sorriso leve, uma mão sobre o coração, um pensamento de gratidão pela oportunidade de viver mais um dia. Esse gesto funciona como uma âncora, sinalizando ao corpo e à mente que o ritual está concluído e que você está pronto para viver o dia a partir do novo estado criado. E qual é o impacto disso? Pense em uma pedra lançada em um lago. O movimento começa pequeno, mas as ondas se espalham até alcançar toda a superfície. Da mesma forma, alguns minutos de reprogramação matinal geram ondas que influenciam todo o seu dia. As conversas, as escolhas, as oportunidades, tudo passa a ser filtrado pelo estado interno que você cultivou. E quando essa prática é repetida dia após dia, não apenas o dia muda, mas a vida inteira começa a se reorganizar. Joe Dispenza chama esse processo de criar uma nova personalidade para gerar uma nova realidade. Não se trata de negar quem você é, mas de assumir a versão mais elevada de si mesmo, aquela que já existe em potencial e que só precisa de espaço para florescer. Cada manhã é uma chance de escolher entre repetir a velha personalidade ou criar uma nova. A decisão é sua e a prática é o caminho. Talvez, no início, você sinta resistência. O corpo, acostumado a emoções negativas, vai querer puxar de volta. A mente vai dizer que não tem tempo, que é besteira, que nada vai mudar. Mas lembre-se, isso também faz parte do programa antigo. Persistir é o segredo. A cada dia, o novo padrão se fortalece, até que, de repente, você percebe que não está mais se esforçando para ser confiante ou grato. Você simplesmente é. E aqui está a beleza dessa prática. Ela não exige nada além de você mesmo. Não importa onde esteja, quais sejam suas condições externas, quanto dinheiro tenha, quantos problemas precise enfrentar. O poder da reprogramação está dentro de você, acessível a cada manhã. É o maior presente que a vida lhe oferece diariamente. A chance de começar de novo. Talvez você esteja se perguntando:
Tudo isso é realmente possível? Será que alguns minutos de prática matinal podem transformar de fato uma vida inteira? Essa é uma dúvida legítima, porque fomos condicionados a acreditar que mudanças profundas exigem grandes esforços, anos de luta, transformações externas drásticas. Mas o que Joe Dispenza e a ciência da neuroplasticidade nos mostram é que a verdadeira revolução começa em pequenos gestos consistentes. A mudança diária, repetida com consciência, cria uma nova identidade, e é a identidade que constrói uma nova realidade. Vamos observar como isso acontece na prática. Imagine uma pessoa que há anos acorda com ansiedade. Logo ao despertar, já pensa nos problemas, sente aperto no peito, começa o dia em estado de luta ou fuga. Essa emoção gera escolhas automáticas, pressa no trânsito, impaciência no trabalho, conflitos em casa. O ciclo se repete, e no final do dia, ela confirma para si mesma que o mundo é hostil e a vida é pesada. Agora imagine essa mesma pessoa decidindo todos os dias cultivar um novo estado nos primeiros minutos da manhã. No início, a ansiedade ainda surge, mas ela respira, visualiza, sente gratidão. O corpo começa a aprender uma nova química. Em poucas semanas, o estado matinal muda. Em alguns meses, as escolhas mudam. Em um ano, a personalidade inteira já não é mais a mesma. Joe Dispenza insiste em um princípio essencial. Sua vida externa é apenas um reflexo da sua vida interna. Quando você muda a forma como se sente e pensa, altera a energia que emite. E essa energia é como uma frequência de rádio, atrai experiências compatíveis. Não é magia, é ciência. O cérebro, treinado em um novo estado, passa a enxergar oportunidades antes invisíveis. O corpo, menos dominado pelo estresse, responde com mais saúde. A mente, mais clara, toma decisões mais alinhadas. Assim, pouco a pouco, a vida começa a refletir a mudança interior, e os resultados não são apenas psicológicos. Estudos mostram que práticas diárias de meditação, respiração consciente e visualização alteram a química do corpo, reduzindo níveis de cortisol, equilibrando hormônios e fortalecendo o sistema imunológico. Pessoas que viviam em constante ansiedade relatam menos sintomas físicos, mais disposição, mais vitalidade. A prática diária reorganiza não só a mente, mas o organismo inteiro. Outro resultado profundo é a libertação do passado. Muitas pessoas vivem presas em memórias dolorosas, como se fossem condenadas a reviver as mesmas cenas. Mas quando, ao acordar, você decide conscientemente criar novas emoções, começa a soltar essas correntes. O cérebro aprende a não depender mais da química da dor. Você deixa de acordar como a mesma pessoa de ontem e começa a despertar como alguém novo. Essa é a verdadeira libertação. Não carregar mais a prisão do passado para o presente. A prática também transforma a relação com o futuro. Quando você acorda todos os dias visualizando a vida que deseja viver, sentindo como se já fosse real, cria no corpo uma antecipação positiva. O futuro deixa de ser um espaço de medo e incerteza para se tornar um espaço de possibilidades. Você começa a caminhar com confiança, porque já experimentou internamente a realidade que deseja. Essa confiança altera sua postura, sua fala, suas escolhas, e o mundo responde a essa nova energia. Um ponto poderoso que Joe Dispenza destaca é que, ao repetir essa prática, você deixa de ser vítima do ambiente. Normalmente, nossas emoções são determinadas pelo que acontece fora. Uma notícia ruim nos entristece, uma cobrança nos irrita, um elogio nos alegra. Mas quando você aprende a gerar internamente estados elevados todos os dias, descobre que pode ser criador, e não apenas reagente. Isso é liberdade emocional. Você já não depende do mundo para se sentir bem. Pelo contrário, o mundo começa a responder ao seu estado interno. Pense em alguém que inicia o dia em coerência, com gratidão e clareza. Essa pessoa entra em uma reunião de trabalho irradiando calma, enquanto os outros estão tensos. Sua presença muda o ambiente. Ela fala com mais firmeza, mas sem agressividade. As pessoas confiam nela, abrem portas, oferecem oportunidades.
não porque o mundo decidiu ser melhor, mas porque ela mudou o campo que emite. Isso é o que Dispenza chama de magnetismo pessoal, quando seu estado interno se torna tão estável que reorganiza o externo. É claro que a transformação não é linear. Haverá dias em que o velho padrão tentará voltar. A mente dirá que é perda de tempo. O corpo pedirá a dose de ansiedade. Mas é justamente nesses dias que a prática se torna mais valiosa, porque cada vez que você insiste, mesmo na resistência, fortalece o novo programa. É como treinar um músculo. O esforço repetido é o que gera a força. Com o tempo, o que antes parecia difícil se torna natural. E então algo extraordinário acontece. Você olha para trás e já não reconhece a pessoa que era. Os velhos pensamentos perderam força. As emoções automáticas já não dominam. As circunstâncias da vida começaram a mudar sem que você tivesse que forçar. É como se o universo tivesse se reorganizado ao redor da sua nova frequência. Mas, na verdade, foi você quem se reorganizou por dentro. O mundo apenas respondeu. Joe Dispenza chama esse processo de tornar-se sobrenatural. Não no sentido místico, mas no sentido de ir além do natural, do habitual, do repetitivo. Tornar-se sobrenatural é viver acima do piloto automático, acima dos condicionamentos, acima do que parecia inevitável. É acordar todos os dias não para reviver o ontem, mas para criar o amanhã. E os resultados dessa prática vão além do indivíduo. Quando você muda, impacta todos ao seu redor. Sua família percebe a diferença. Seus amigos sentem sua energia. Seu ambiente de trabalho se transforma com sua presença. A mudança interna cria ondas que tocam outras vidas. Assim, ao reprogramar seu cérebro pela manhã, você não muda apenas seu destino, mas influencia positivamente o destino de todos que cruzam seu caminho. No final, tudo se resume a uma escolha diária. Você pode continuar entregando seus primeiros minutos ao acaso, repetindo o mesmo roteiro de sempre, ou pode decidir que cada manhã será o momento mais sagrado da sua vida. Não precisa esperar grandes mudanças externas. Não precisa aguardar condições ideais. Basta decidir. Hoje eu escolho criar. Hoje eu escolho sentir. Hoje eu escolho ser a versão mais elevada de mim mesmo. E quando essa escolha se torna prática, quando a prática se torna hábito, e quando o hábito se torna identidade, a vida não tem outra opção senão se transformar. Porque você já não é a mesma pessoa que acordava no piloto automático. Você se tornou autor consciente da sua história. Finalmente, chegamos ao ponto culminante desta jornada. Se você acompanhou cada reflexão até aqui, já compreendeu que não estamos falando de uma técnica passageira, de uma moda espiritual ou de mais um conselho motivacional. O que exploramos juntos é a chave para a liberdade interior. É a possibilidade de deixar para trás uma vida marcada pela repetição e começar a viver em coerência com o que você realmente deseja ser. E essa chave está nas suas mãos, disponível todos os dias, sempre no mesmo instante, nos primeiros minutos da manhã. Pense no que esses instantes significam. Enquanto o mundo ainda desperta, quando o silêncio da madrugada ou o canto dos pássaros marcam o início do dia, você recebe uma dádiva. O cérebro, em estado maleável, aguarda por instruções. O corpo, ainda carregado da memória do sono, está pronto para ser guiado. E é aí que surge a escolha: repetir ou criar. Continuar sendo o reflexo do passado ou se tornar a antecipação do futuro. Essa escolha pode parecer pequena, mas é dela que nasce toda a estrutura da sua vida. Joe Dispenza nos mostra que não há neutralidade nesse processo. Se você não decide conscientemente o que pensar e sentir ao acordar, o inconsciente decide por você. E o inconsciente é feito de memórias, traumas, ansiedades. É como um computador que, sem novos comandos, reinicia sempre no mesmo programa. Por isso, tantas pessoas sentem que vivem em círculos. Elas acreditam que estão avançando, mas apenas giram dentro de padrões invisíveis. Romper esse ciclo exige coragem. E a coragem começa em um gesto aparentemente simples: parar, respirar e escolher outro caminho.
A síntese de tudo o que exploramos até aqui é clara. A forma como você acorda determina a forma como você vive. Esse não é apenas um slogan inspirador, mas uma realidade comprovada pela ciência da mente e do corpo. As emoções que você cultiva ao despertar moldam sua química interna. Essa química influencia seus pensamentos. Os pensamentos geram ações. As ações constroem sua realidade. Assim, ao mudar o início, você inevitavelmente muda o desfecho. E é por isso que os primeiros minutos do dia são sagrados. São como o alicerce de uma casa, invisíveis para quem olha de fora, mas determinantes para a solidez de toda a construção. Quem negligencia esse momento acaba edificando sua vida sobre um solo instável, sujeito a rachaduras e quedas. Quem honra esse instante planta raízes profundas que sustentam qualquer tempestade. Talvez você pense, mas será que alguns minutos podem realmente mudar tanto? A resposta é sim. Não pelo tempo em si, mas pela qualidade da experiência. Em 5 minutos de coerência, você ensina ao corpo uma nova forma de existir. Em 5 minutos de gratidão, você altera a química interna. Em 5 minutos de visualização, você abre caminhos neurais inéditos. E quando esses minutos se repetem diariamente, deixam de ser apenas uma prática para se tornarem identidade. Você deixa de fazer a reprogramação para ser a reprogramação. Essa é a beleza do processo. A disciplina inicial se transforma em natureza. O que começa como esforço se converte em espontaneidade. E quando você percebe, já não precisa se forçar a ser confiante, grato ou criativo. Isso simplesmente flui, porque foi instalado no núcleo da sua identidade. Mas não nos enganemos. Esse caminho exige persistência. Haverá dias em que o corpo pedirá as velhas doses de ansiedade, em que a mente insistirá em repetir os pensamentos de ontem. Esses serão os dias mais importantes, porque cada vez que você resiste ao chamado do antigo padrão e escolhe o novo, fortalece a musculatura da mente. É como treinar na academia. Os músculos crescem no atrito, no esforço, na resistência. Assim, também é com a consciência. A cada manhã em que você insiste, mesmo contra a inércia, cria mais liberdade. E então, pouco a pouco, a vida externa começa a se reorganizar. Você percebe que já não reage com tanta intensidade às dificuldades. Situações que antes o desequilibravam, agora são enfrentadas com calma. O que antes parecia impossível se torna possível, porque você já treinou o corpo e a mente para viver em outro estado. É como se tivesse trocado as lentes com que enxerga o mundo. O cenário externo pode até ser o mesmo, mas a interpretação mudou e isso muda tudo. Essa transformação vai além do indivíduo. Quando você se levanta em coerência, impacta todos ao seu redor. Sua família percebe sua energia diferente. Seus colegas sentem sua presença mais firme. Seus amigos se inspiram em sua tranquilidade. A mudança interna cria ondas que se espalham para além de você. É assim que cada prática individual contribui para uma mudança coletiva. Quando você desperta, ajuda o mundo a despertar também. Agora trago-lhe um chamado direto, quase um desafio. Não entregue mais seus primeiros minutos da manhã ao acaso. Não permita que sejam sequestrados pelo celular, pelas memórias do passado ou pelos medos do futuro. Reivindique-os como território sagrado. Respire, visualize, sinta, afirme. Faça disso o seu ritual, não como uma obrigação pesada, mas como um presente que você se oferece. Um presente que, com o tempo, se tornará o maior legado da sua vida. Porque, no fim, a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas naquilo que nos tornamos. E nos tornamos a cada escolha, a cada hábito, a cada manhã. Você pode escolher continuar sendo refém do ontem ou pode escolher ser o criador do amanhã. E a escolha acontece sempre no mesmo instante, quando abre os olhos e decide o que plantar no solo fértil da mente desperta. Seja paciente consigo mesmo. Não espere perfeição imediata. A transformação é gradual, mas inevitável para quem persiste. Lembre-se de que até a mais alta montanha foi erguida grão por grão.
Cada prática matinal é um grão de consciência que se acumula até formar a identidade sólida que você deseja viver. E quando olhar para trás, daqui a meses ou anos, perceberá que não foi uma grande mudança repentina que transformou sua vida. Foram os pequenos despertares diários. Foram aqueles 5 minutos de manhã, repetidos com disciplina e amor, que abriram espaço para que a sua verdadeira essência florescesse. Joe Dispenza nos lembra que o poder não está no futuro distante, mas no agora. O agora do despertar, o agora da escolha, o agora da prática. O futuro é apenas a soma dos agoras bem vividos. Então, se deseja um futuro diferente, comece cuidando do agora em que desperta. Esse é o momento em que o destino se reescreve. E ao terminar este vídeo, leve consigo esta pergunta que é, ao mesmo tempo, um desafio e uma promessa. Como você vai escolher acordar amanhã? Porque a vida não se transforma em grandes saltos, mas em pequenos despertares diários. E amanhã será a sua chance de escolher de novo.